Bom dia, amigos. Bem-vindos a mais um programa Débora Histórica para o dia 9 de dezembro de 2020 para conversarmos sobre cultura, educação, ensino, informação, conhecimento, entrevistas e música. Hoje, em especial, vou falar sobre o programa Débora Histórica, que iniciou dia 9 de dezembro de 2017 na Rádio Cidadã FM, após eu ter sido convidada pelo Clóvis Ribeiro para participar do programa dele chamado Toque com Clóvis Ribeiro. E aí eu fiquei na rádio até abril de 2018, né? E como eu queria fazer o que eu mais gosto, que é trabalhar com a cultura, história, memórias, eu resolvi iniciar o meu programa por mim mesma. E aí eu estou aqui com 3 anos de idade, tá? E eu agradeço mais uma vez aos meus apoiadores culturais, aos participantes, aos convidados, às pessoas que confiam em mim, aos meus espectadores, aquelas pessoas que torcem por mim para que eu possa continuar desenvolvendo esse trabalho que não é fácil, tá? Não é fácil mesmo. Eu já falei para todas as pessoas que para eu fazer um programa de meia hora até 1 hora no máximo, eu levo 4 horas de pesquisa. Então é muito difícil. Mas é gostoso porque eu gosto de fazer pesquisas, eu gosto de saber, eu gosto de cultura. Então eu faço programa para mim também, né? Eu faço programa para quem gosta da mesma coisa que eu. E, e eu faço esse trabalho assim com muito amor. Bom, assim sendo, é, eu convido a todos que quiserem participar desse programa com as suas histórias, com as suas memórias, né, com as suas ideias, ou mesmo seja para estar comigo ao meu lado, assim vocês podem vir aqui assistir e estar ao meu lado para vocês ouvirem o programa e para aproveitar tomar um café comigo no Bistrô Teresa Russo, um lugar perfeito para um bate-papo. Dê uma olhadinha aí, que lindo, que lugar de bom gosto, e é muito gostoso. Além de outras parcerias, o programa Débora Histórica também está presente na tvchannel.tv.br. Visite esse canal e veja as programações, que inclusive tem aqueles desenhinhos que todo mundo comenta. Na década de 60, 70, 80 era bom porque a gente assistiu o desenho tal, o filme tal, a série tal. Então, dê uma olhadinha aí lá na programação da TV Channel. No sábado passado, nós tivemos uma notícia de que nós perdemos aqui o Seisei Masao Shinohara, né, o único 10º dan do Brasil e técnico da equipe olímpica de judô em 1984. Quando eu passei essa notícia para as pessoas, muitas pessoas falaram: poxa, ele foi meu sensei, tarará, tarará, né? O sensei, ele tinha 95 anos de idade e ajudou a formar alguns dos maiores nomes do esporte no nosso país. Inclusive foi aqui na Vila Sônia, né? E as pessoas ainda frequentam a academia dele, né? Então, eu gostaria de ter reproduzido essa matéria, mas eu acabei não reproduzindo. Então, está aqui do jornal do globoesporte.globo.com, né? Então, escreveu: o judô brasileiro está de luto,
né? Morreu neste sábado, aos 95 anos, que foi dia 5, né? O Seisei Masao Shinohara, único no país com a graduação máxima do esporte, o 10º Dan. Shinohara foi técnico da seleção olímpica dos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984 e é pai de Luiz Shinohara, técnico da seleção masculina desde 2002. Filho de imigrantes japoneses e criado em Embu das Artes, no estado de São Paulo, Shinohara começou a praticar judô em 1940, aos 15 anos. Paralelamente ao trabalho como transportador de legumes em 1956, ele fundou em São Paulo a Associação de Judô Vila Sônia. O polo tornou-se referência tanto na comunidade quanto a nível nacional, levando ao trabalho na Confederação Brasileira de Judô. Então, é claro que nós estamos muito tristes, mas ele já tinha seus 95 anos, então nós devemos saber que as pessoas não vivem para semente, né? Tá ok? Quem quiser comentar sobre isso, pode comentar, conte suas memórias sobre o judô, porque tem muitas pessoas aqui na Vila Sônia que lutaram e têm os filhos, inclusive, na academia dele. Nos programas anteriores, nós fizemos o 22º e 23º capítulo do projeto As Memórias do Seu Bairro Contadas por Você, e hoje, no 24º capítulo, nós vamos dar continuidade ao que era antes apenas um bairro. Hoje é um distrito, que é Pinheiros, que faz parte, a Vila Sônia é filhote de Pinheiros, porque ela é filhote do Morumbi com Pinheiros. Então, segue abaixo na descrição deste programa os links dos capítulos anteriores sobre o bairro de Pinheiros, tá ok? Abaixo eu quero dizer na descrição. E a fonte que eu peguei de tudo isso, dessa história que eu vou contar agora, é a internet, diversas pesquisas. Sabe, eu lembro que os professores davam trabalho para nós e tinha que fazer a bibliografia. Eu odiava fazer a bibliografia, porque eu sou prática, né? Então, eu me concentro naquela matéria e aí depois eu esqueço de onde eu peguei. Então, eu preciso acostumar a fazer bibliografia. No TCC, a gente tem que fazer, né? E mesmo você escrevendo suas palavras, tem que fazer citações, tudo, mas eu nunca gostei de fazer bibliografia. Bom, apesar de eu já ter comentado sobre este assunto dentro dos capítulos anteriores, nós vamos falar da ponte em Rio Pinheiros, que é a ponte Eusébio Matoso. Tem outras pontes no Rio Pinheiros, né? Tem a ponte do Jaguaré, tem a ponte dos Remédios, tem as pontes lá do lado sul, né? Ele cruza o Rio Pinheiros, constitui parte do sistema viário da Marginal Pinheiros. Suas obras iniciaram nos anos de 1930, mas tem história antes, né? Como uma continuação da Avenida Rebouças e assim considerada até o ano de 1950. Então, eu lembro que nas entrevistas com o senhor Walter Ferreira, com Desidério, com o senhor Oscar Ferreira, eles contam sobre a ponte que eles passavam, os cavalos ou burros tinham medo de passar lá, que é uma ponte de madeira, né? Então, vamos lá. Ela tem um comprimento de 300 metros, início da construção 13 de novembro de 1933 e 36, né? A estrutura atual é de agosto de 1987. Ela interliga a Avenida Eusébio Matoso, que inicia na Avenida Brigadeiro Faria Lima, né? Atravessa, termina Rebouças, não, termina uma parte da Rebouças, porque a Rebouças continua atrás do Shopping Eldorado, e ela faz um Y, né? Para entrar na Avenida Eusébio Matoso. Então, atravessa a Avenida Brigadeiro Faria Lima e entra na Avenida Eusébio Matoso, né? E vai até o início da Avenida Professor Francisco Morato e Avenida Vital Brasil, ambas iniciadas na região do Butantã.
que é na Praça Jorge de Lima. Tem a Praça Jorge de Lima lá, o lugar onde a gente chamava de paineira, porque tinha uma paineira super bonita. Inclusive, quando foi tirada, as pessoas que estavam acostumadas ficaram muito tristes com ela, com a retirada, né? Em 1964 já existia ponte sobre 1864 já existia ponte sobre o Rio Pinheiros. Era quase que certamente de madeira, como quase todas as pontes da época, e ligava os dois lados da rua Butantã. A parte do outro lado do rio chamava-se desde os anos 1940 Rua Lemos Monteiro. Pelo visto, esta ponte estava em péssimas condições neste ano, tanto que pelo menos 2 empreiteiros foram chamados para consertá-la. Marcelino Guerrard, que recebeu 880 mil réis para isso em maio daquele ano, e posteriormente Francisco Correia Cepelos, mais de 20 mil réis em outubro. Notem a diferença entre os valores, 880 mil réis era muito dinheiro na época. Gente, eu sinto muito calor e está muito calor agora, mesmo com o ventilador ligado. Bom, os consertos ao que se desvia não foram suficientes. Os consertos ao que se descrevia não foram suficientes para resolver os problemas, pois mesmo depois disso, o presidente da província, em novembro de 1865, o senhor João Carlos da Silva Teles, pedia que novos reparos somente fossem feitos se fossem absolutamente necessários para que o transporte sobre ela não sofresse interrupções, porque a nova ponte estava para chegar. Essa ponte era considerada fundamental para o tráfego da que era a mais importante estrada da província e levava para as cidades de Cotia, principalmente Sorocaba. Então, tinha muita importância isso, porque atravessavam o rio, né? E não esqueça do que nós contamos também lá da história do Largo de Pinheiros, do Largo da Batata, do Largo de Pinheiros, onde eram os índios. Então, é importante que quem quer saber, veja os 2 últimos, né, capítulos, tá? Nós voltamos já. Eu sou Daniela Costa, sou psicóloga e psicoterapeuta e fundadora da Clínica Psicologia da Vila, que já está há 10 anos no bairro da Vila Sônia. A Psicologia da Vila conta com uma equipe de profissionais qualificada para atender crianças, adolescentes, adultos, casais e famílias, além de orientação vocacional para jovens e adolescentes e processos de coaching, além da consultoria em RH, através de seleção de pessoal, treinamento profissional, treinamento motivacional. Conheça mais do nosso trabalho através do site psicologiadavila.com.br e nas redes sociais @Psicologia da Vila, tanto no Instagram quanto no Facebook. Um grande abraço e até lá! Uma nova ponte já havia sido encomendada por um presidente anterior, Vicente Pires da Mota. Vale ressaltar aqui que os presidentes mudavam muito rapidamente durante o Império, sem eleição, mas indicados pelo imperador. Uma lista aqui facilitará um pouco quais foram os ocupantes do palácio desde que a ponte foi pedida até o final de 1866. Não esqueçam que o palácio, né, na época, não era o mesmo palácio que agora, tá? Então, olha, vamos ver aqui. Pires da Mota, 16/10/1862, 100 anos antes de eu nascer, a 3/2/1864. Manuel Joaquim do Amaral Gurgel, de 3/2/a 8/3/1864. Veja bem que ele ficou um mês, né? Francisco Ignácio Marcondes Homem de Melo, de 8/3/a 24/10/1864. Joaquim Floriano de Toledo, 24/10/a 7/11/1864. Gente, será que eles brigavam?
João Crispiniano Soares, o conselheiro Crispiniano, 7/11 de 1864 a 18/7 de 1865. Joaquim Floriano de Toledo, 18/7 a 3/8 de 1865. João da Silva Teles, de 3/8 de 1865 a 3/3 de 1866. E pela terceira vez, Joaquim Floriano de Toledo, de 3/3 a 8/11 de 1866. Todos se tornaram nomes de rua em São Paulo. Isso que eu ia falar, né? Eu tinha escrito aqui, mas eu não lembrava. Então, vocês devem conhecer muito bem essas ruas, né? Joaquim Floriano, Conselheiro Crispiniano, Amaral Gurgel. Bom, a nova ponte veio de Londres e quem intermediou sua compra pelo governo da província foi o senhor John James Albertin, um inglês que na época parecia ter como principal trabalho um cargo na São Paulo Railway, que estava em construção. Ele, no entanto, também estava participando como consultor ou algo assim do tipo na instalação dos imigrantes americanos que estavam se mudando para a cidade de Santa Bárbara na época, ainda parte de Piracicaba. São aqueles americanos do sul derrotados da Guerra Civil e que mudaram para o Brasil, em grande parte para um longínquo rincão do município de Campinas, mais tarde chamada de Vila Americana e hoje é o município de Americana. Bom, não sei se vocês lembram, né, na aula de história sobre a guerra no norte e do sul, lá na América do Norte, né, nos Estados Unidos. O programa Débora Histórica tem o apoio cultural da revista Dolce Morumbi, onde também assina uma coluna, e da Associação Comercial Distrital Sudoeste. Daqui a pouco nós voltamos. O programa Débora Histórica é afiliado à Associação Comercial de São Paulo Distrital Sudoeste, uma entidade centenária, sem fins lucrativos e independente de governo, dedicada à representação dos empreendedores de médio e pequeno porte e à defesa da democracia e livre iniciativa. Contato: telefone 011 31 80 37 72, e-mail dsudoeste@acsp.com.br, Rua Alvarenga, 591, Butantã, São Paulo. Albertin não somente fez o processo de importação da ponte de ferro, como também tratou para que ela fosse dispensada de impostos, pagamentos diretos alfandegários. A ponte, que veio desmontada em 117 peças, pesava 38 toneladas. Não se sabe aqui se eram toneladas métricas ou toneladas curtas, mas também isso não importa para nós, né? A não ser para os engenheiros, que equivaliam a 2.000 libras. A diferença entre uma e outra não era tão grande assim no final das contas. A ponte saiu para a província 593.680 réis. Eu não faço ideia quanto que é hoje, né? Deve ser um valor muito caro, né? Pelo menos foi isso que Albertin recebeu. O valor era a soma do preço da ponte em si, mais a sua comissão e o frete para trazê-la da Inglaterra. A ponte chegou no navio Loto em 11 de novembro de 1864. Em outra nota, o navio seria o Santa Maria e a chegada da ponte teria sido em 12 de dezembro, portanto, um mês depois. Porque as diferenças de informação, agora teria de seguir São Paulo, Joaquim Luiz Pizarro, coletor em Santos, foi incumbido de providenciá-lo. E o transporte demorou.
acabou acertado R$ 1,8 milhões e começaria em 14 de fevereiro de 1865, feito por Joaquim Antônio da Silva. A ponte deveria estar em São Paulo no final desse mês. Na verdade, eu acho que a história de São Paulo, infelizmente, não existiu uma prefeitura, aqui, pelo que eu estou vendo, que realmente contasse a história de São Paulo. Tem algumas coisas, né, tem algumas coisas no site, algumas coisas que a gente acha, mas são porque outras pessoas contaram, não porque a prefeitura se preocupou em contar toda a história, né? Bom, a partir daí, o presidente da província encarregou o engenheiro Prudente de orçar as despesas das instalações da Ponte de Pinheiros e também da Ponte Grande de Santana, que talvez tenha chegado junto no navio. Talvez por isso que tenha sido um valor tão alto, né? Prudente teria de inspecionar os pegões e pilares da Ponte Velha, pois eles seriam usados também para a Ponte Nova, a de Pinheiros e a de Santana, e fazer licitação para colocação, já considerando a alvenaria, empedramento, entulhos, aterro e a carpintaria. Para quem não sabe, toda obra vai madeira e ferro, tá? Somente em 9 de maio de 1865, o presidente João Crispiniano Soares e o empreiteiro João Reinfranck assinaram o contrato para a construção da ponte. Reinfranck, na verdade, desculpem, teria de fazer a superestrutura da ponte, adaptar os pegões e pilares já existentes, providenciar madeira para o assoalho da ponte e também construir uma ponte provisória ao lado da nova, para que o trânsito entre os dois lados do rio não fosse interrompido durante a obra, que é isso que sempre acontece. Apesar de alguns problemas, né, no transporte entre o Porto e São Paulo, que acarretaram atrasos, desde 26 de abril, a ponte já estava entregue em Pinheiros, com atraso de quase 2 meses. Uma breve vinheta e voltamos já já. A Gazeta de Pinheiros, o mais tradicional jornal regional do Brasil, faz parte do Grupo 1, que também editam os jornais do Butantã, Morumbi News, Tribuna de Santo Amaro e São Paulo News. Casa da Sogra, estúdio musical, www.ciacasadasogra.com.br. Entre em contato agora mesmo e agende um horário para a sua banda. Ensaios, gravações, lives, vídeos, www.ciacasadasogra.com.br ou pelos telefones 11 3501 4844 ou 99710 8981. Ateliê Marlene Olim, a fábrica de ideias, peças especiais e artesanato em geral. Ligue 11 99967 7686. Em 15 de agosto, o engenheiro fiscal de São Paulo Railway, Ernesto Diniz Street, atesta que a obra da ponte está indo bem. Marcelino Guerrard é contratado para construir 3 bueiros pontilhões de esgoto em alvenaria de tijolos para substituir os velhos pontilhões de esgoto que estavam no aterro de Pinheiros, que dá caminho para a ponte. Seriam estes bueiros a origem dos emissários que ainda nos anos de 1930 existiam nesse aterro e que daria origem aos anos de 1940 a uma série de ruas, onde as principais, a continuação da Avenida Rebouças e a Avenida Eusébio Matosa, que seguiria até a Ponte de Pinheiros, reconstruída nos anos de 1940. Aí tem uma interrogação aqui na escrita, né? E até hoje há uma ponte, até hoje há uma pequena rua ali que se chama Rua do Emissário e que foi construída nos anos de 1940, exatamente o caminho desse emissário. Como curiosidade isso, tá? Marcelino Guerrard também construiu a Capela de Pirapora do Bom Jesus, que existia nessa cidade em 1875. Em 16 de setembro de 1865, a ponte estava pronta.
Faltava somente alguma pintura e igualar os pranchões do assoalho. A ponte ficou boa o suficiente para aguentar diversas inundações do rio, inclusive a grande inundação de fevereiro de 1929. A ponte foi desmontada e retirada do local, depois de substituída por uma nova em ano não determinado, mas que deve ter sido por volta de 1943. Então, quem souber de alguma coisa, faz aí um comentário para a gente corrigir isso ou para acrescentar alguma informação. Sabe que se por uma nota no jornal que em fevereiro de 1940 a ponte já estava em construção. E mais um mapa dessa época, 1940 a 1943, mostra as duas pontes no local, a de ferro e a de concreto, cuja data de inauguração jamais consegui encontrar. Tem algumas fotografias na internet, mas algumas fotografias que estão muito ruins, porque além de ser muito antiga, né, elas estão bem embaçadas, então eu achei difícil colocar para vocês verem. Também é importante ressaltar que a Ponte Velha ligava os dois lados da Rua Butantã e a Nova ligava a avenida, os dois lados da então novíssima Avenida Eusébio Matoso. Portanto, elas têm convivido por algum tempo por algum tempo e não era nada estranho. Isso daqui foi atualizado, essa informação, em 18 de agosto de 2018. No próximo programa, no capítulo 25 e último desse projeto, As Memórias do Seu Bairro Contadas por Você, continuaremos com as histórias do bairro, distrito de Pinheiros e outras histórias, mas eu não está mais dentro desse projeto, mas eu continuo recebendo pessoas para fazer histórias, memórias, para contar suas coisas, tá bom? Pode ser coisas pessoais, o que vocês quiserem, tá ok? Bom, mais uma informação para vocês é que no site deborahistorica.com.br eu estou abrindo um blog para a nossa amiga Maria Cristina Antunes. Então, como ela escreve muito bem, eu a convidei para fazer um blog lá no meu site, tá? E ela também, na verdade, ela teve essa ideia e eu falei, legal, então vamos fazer isso para que você possa escrever, porque ela tem uns textos assim maravilhosos, que ela coloca inclusive no Facebook, tá? Nós voltamos já já. O programa Débora Histórica tem o apoio cultural de Mizuya, distribuidora de água mineral, www.mizuya.com.br, excelência no atendimento a todos os tipos de comércios, residências e condomínios. Entre em contato pelo telefone 11 2367 8024 ou 11 94551 7103. Mizuya, distribuidora de água mineral. Bom, no nosso momento musical, por enquanto, nós vamos fazer do Calango Brabo, durante uns tempos, algumas músicas dele que eu gosto muito. Então, hoje, nós vamos finalizar o programa com a música Eu e Você. É linda essa música, tá? Bom, vejam também as entrevistas iniciais nos links, na descrição do programa. Continuem, inscrevam-se nesse programa, deem uma olhada no site. O site ele está sendo alimentado ainda. A gente precisa se dedicar muito e se concentrar muito nas informações que nós colocamos. E como eu falo sempre para vocês, eu faço esse programa porque eu gosto, porque eu quero, né? Mas eu conto também com a colaboração, com a participação de vocês, com ideias, né? Para que a gente possa melhorar cada vez mais. Então, divirtam-se, ouçam aí o Daniel Ruberti, do Calango Brabo, que eu adoro, e até o próximo programa.
De pé descalço na terra feito raiz, espero a tua chuva chegar. Se a brisa leve não me fizer feliz, eu peço ao céu pra te carregar. Você sozinha é um só, eu e você é mais um, no céu da noite que paira sobre o sertão. Você sozinha é um só, eu e você é mais um, é a lua clara que alumeia a escuridão. O vento seco arrasta essa solidão e o silêncio vem me abraçar. Se o teu choro traz água pra esse chão, o teu sorriso faz semear. Você sozinha é um só, eu e você é mais um, no céu da noite que paira sobre o sertão. Você sozinha é um só, eu e você é mais um, é a lua clara que alumeia a escuridão. O vento seco arrasta essa solidão e o silêncio vem me abraçar. Se o teu soro traz água pra esse chão, o teu sorriso vai semear. Você sozinha é um só, eu e você é mais um, no céu da noite que paira sobre o